Meu servo, eu tenho visto a tua preocupação. Não vou retirar a sua missão, mas saia do lugar onde estás congregando e vá para um lugar que eu te mostrarei. Atendendo à voz do Senhor, saí a procurar uma nova congregação para servir ao Senhor. Certo dia, fazia eu uma caminhada pelo bairro Anápolis City, quando avistei uma pequena igreja à beira de um rio. Aproximei-me e perguntei a uma senhora que estava por perto se ela congregava ali. Ela me respondeu: eu sou a esposa do pastor, e diretamente foi falando: e eu sei que o Senhor vem para a nossa igreja, pois há uma semana atrás o Senhor usou um dos nossos irmãos em profecia, dizendo: meus servos, eu estou enviando um servo meu para vir estar convosco e tenho para ele uma missão importante a ser realizada aqui. Ele é de estatura forte, de pele negra e mora bem próximo daqui. Eu respondi para a irmã Francisca que era eu mesmo, pois o Senhor tinha falado também para mim. Logo fui pedir a minha carta ao pastor Sebastião Gonçalves, o qual demonstrou claramente e sem procurar esconder um sentimento de alívio e muita alegria com a minha retirada de sua igreja. Enquanto isso, em meu trabalho no quartel, quando ainda era primeiro sargento, eu estava sofrendo umas opressões por parte de um oficial novato na unidade que fora colocado como meu chefe imediato. Ele, conforme a informação recebida por mim, não gostava de trabalhar com negros e fazia tudo para me demitir da seção onde eu trabalhava já há 10 anos e com muita satisfação. Certo dia, depois de muita perseguição, ele entrou em minha sala dizendo que não me queria mais trabalhando com ele e que eu poderia juntar tudo que era meu e tinha 72 horas para sumir dali. Eu fiquei muito abatido com aquele acontecimento e fui lamentar aos pés do Senhor, quando veio a mim a palavra do Senhor dizendo: meu servo, eu tenho visto a tua aflição, mas também você deve sempre saber que eu sou o Deus que te livra. Aquele homem que hoje te fez chorar, amanhã mesmo será envergonhado diante de ti. Exatamente no outro dia, bem de manhã, fui chamado ao gabinete do meu comandante, o qual me perguntou o que tinha acontecido no dia anterior. Ao ouvir o meu relato, ele mandou chamar o oficial meu chefe e, fora da minha presença, perguntou-lhe: você tirou o sargento Valdeci da seção? Sim, tirei, respondeu ele. Por quê? Perguntou o comandante. A resposta foi: porque sou oficial, sou chefe da seção, não gosto do trabalho dele e não quero mais ele trabalhando comigo. O comandante ainda perguntou: quanto tempo você deu para ele se retirar da seção? 72 horas e já passaram 24, disse ele. O comandante disse ironicamente: muito bem. E perguntou ainda: você já levou seus pertences para a seção? Ele disse, meio intrigado com a pergunta: não. Então, disse finalmente o comandante: o sargento fica, e você tem 10 minutos para sumir da seção e da vida dele e não volte a perturbá-lo mais. Observação: este foi um fato pouco comum de ser ocorrido em uma unidade militar. Foi o próprio comandante, muito amigo dos crentes, quem me contou esse diálogo ocorrido em sua sala fechada. E ainda me perguntou qual o oficial que eu desejava que fosse designado para ser meu chefe. Eu indiquei como meu novo chefe um oficial amigo que declarou que só ficaria na seção enquanto eu estivesse lá e saiu juntamente comigo quando eu deixei a direção da seção para fazer o curso de suboficial. O comandante em questão
Por causa deste fato, foi deposto do comando, e eu lembrei-me de quando Jesus falou em Mateus capítulo 8, versículo 22. Segue-me, deixa que os mortos sepultem o teu morto. 4 meses depois, o pastor Sebastião Pereira, dirigente da congregação, a qual pertencia ao campo do bairro Santa Maria de Nazaré, tendo como titular o pastor Valdir Pedro dos Santos, disse-me que tinha sentido do Senhor apresentar-me para a separação como evangelista, no que eu lhe disse: pastor, eu não sou conhecido ainda aqui no campo, e além do mais tenho pouco mais de 6 meses de presbitério, e o regulamento interno da convenção diz que são necessários no mínimo 2 anos entre as 2 consagrações. Ele me respondeu: mas meu irmão, o Senhor me mandou indicá-lo. Alguns dias depois ele me chamou e disse que a minha indicação não fora aceita pelo pastor titular do campo, pastor Valdir, pois eu estava na igreja há tão pouco tempo, ninguém me conhecia e nem sequer tinha mostrado nenhum trabalho na obra do Senhor, e uma indicação dessa só poderia causar polêmica na igreja. Eu respondi para ele que não precisava se preocupar comigo, pois eu não estava correndo atrás de cargo, mas sim de trabalhar para o Senhor. 2 dias depois, recebi um recado para comparecer à casa do pastor Valdir juntamente com o pastor Sebastião. Ao chegar lá, o pastor perguntou-me se tinha sido informado da sua decisão, no que eu respondi do mesmo jeito que falara com o meu pastor. Então ele me disse que aquela poderia ser a sua decisão, mas naquela noite o Senhor havia lhe falado: meu servo, indica o meu servo Valdeci. Ele me disse que, como foi ordem do Senhor, ele iria me indicar, mas como eu não estava ainda em condições regulamentares para ser consagrado naquele ano, queria saber se eu aceitava ser indicado para o próximo ano, no que respondi: sim, pastor, não se preocupe comigo, Deus já me falou o que ele reservou para mim. Ao chegar à sede para fazer a minha indicação, o pastor ficou sabendo que as indicações para evangelista e pastor só poderiam ser feitas por membros do conselho consultivo. Então ele, que não era membro desse conselho, mais que depressa e em obediência ao regulamento, guardou a minha ficha na pasta. Porém, nesse momento ele foi chamado a participar de uma reunião que estava sendo realizada, na qual ele foi convidado e eleito como membro extraordinário do Conselho Consultivo, assim preenchendo as condições necessárias para a minha indicação. Ao ter sido indicado, fui aceito pelo pastor presidente, pastor Clarimundo, mas tive problemas com vários outros. Observação: o presidente da convenção era o pastor Sebastião Inácio, o qual eu havia levado uma mensagem de atenção para ter mais responsabilidade com a verdade e a honestidade. O vice era o pastor Sebastião Gonçalves, o que disse que eu jamais seria consagrado. Durante os estudos bíblicos, houve até apresentação de bilhetes anônimos manifestando-se contra a minha consagração. Fui defendido publicamente pelo pastor Clarimundo. Quem pode lutar contra o Senhor? Segundo me foi relatado por um pastor que participou das reuniões fechadas, o Senhor mandou que separassem todas as fichas em 3 grupos de tamanhos diferentes e fosse feita uma oração durante a qual o Senhor falou: os contidos nesse grupo de fichas, indicando, não deverão ser consagrados tão cedo ou talvez nunca. Os destes, indicando, serão separados na próxima consagração. Os destes, indicando, consagra hoje. Para a glória do Senhor, ainda existem homens dispostos a seguir a plena orientação de Deus, e o meu nome
constava do grupo que o próprio Senhor ordenou que fosse consagrado naquele dia. Nota: logo depois das consagrações, alguns pastores foram designados para cumprimentar os novos consagrados, os quais ficavam em fila para receber os cumprimentos. Na minha fila, quem nos receberia era o pastor Sebastião Gonçalves, o do... Jamais! O qual, ao ver chegar a minha vez, virou de costas para mim. Eu não guardava nenhuma mágoa contra ele. Que pena, né? Antes que completassem 2 semanas após a minha consagração, eu estava em oração quando veio a minha palavra do Senhor dizendo: meu servo, eu tenho me alegrado em ti, no teu trabalho, na minha obra, porém, como já te falei, você não foi consagrado para pregar a minha palavra, mas para organizar e pôr ordem na minha casa. Eu tenho mais uma missão dura para ti. Dentro de algum tempo, você terá que agir duramente contra o maioral da igreja. Eu, confuso, perguntei: qual, Senhor? Será o pastor Clarimundo? O pastor Valdir? Ou o pastor Sebastião? Imediatamente o Senhor me respondeu: quando for chegada a hora, eu te mostrarei. Eu, já acostumado a ouvir do Senhor coisas semelhantes, só tive que esperar. Pouco tempo depois, estávamos em uma reunião de ministério na Santa Maria de Nazaré, quando o pastor Valdir pediu o relatório da congregação do Anápolis City. O pastor Sebastião Pereira levantou-se e disse que o tesoureiro não viria à reunião e, muito irritado, foi logo dizendo que não via o tesoureiro há muito tempo e este, sempre que procurado por ele, fechava a porta de sua casa para não atendê-lo, e disse ainda que o mesmo era muito rebelde, teimoso, ladrão e estava sumindo com todo o dinheiro da igreja. Essas afirmações tão repentinas causaram um grande reboliço na reunião. Nesse momento, o Senhor falou em meus ouvidos: meu servo, é hora de agir. Não vou relatar tudo o que aconteceu, mas o pastor Sebastião era quem tinha determinado ao tesoureiro que não comparecesse naquela reunião. Para concluir, as coisas eram exatamente ao contrário. E o pastor foi transferido da congregação e eu, obedecendo à ordem de Deus, não assumi a direção da congregação e foi mandado para dirigi-la um jovem diácono de nome Otair. Certo dia, veio novamente a minha palavra do Senhor dizendo: meu servo, dentro de algum tempo eu te mostrarei, e quando vires um obreiro fazendo coisas estranhas, você vai agir duramente para com ele. Depois disso, eu te mostrarei um pastor em pecado. Você não fará nada contra ele, mas eu farei chegar ao teu conhecimento tudo o que se passa com ele. Ao ouvir essa palavra da parte do Senhor, reuni todos os obreiros da igreja, contei-lhes o que o Senhor havia me falado e pedi aos servos de Deus que vigiassem para que pelo menos não fosse cumprida em nenhum deles aquela profecia. De nada adiantou. Ninguém me deu ouvidos, mas pelo contrário, disseram que eu precisava parar com esse negócio de estar dando ouvidos a essas irmãzinhas que se dizem de oração. O irmão Otair era um homem muito alegre, atirado, dinâmico, com muita garra e força de vontade para o trabalho do Senhor. Porém, extremamente inexperiente, neófito e muito dado à meninice. Logo ao assumir a igreja, passou a exigir dos membros e também dos vizinhos da igreja que o chamassem de pastor Otair. Enquanto o tempo passava, eu um dia em oração havia feito um voto pedindo ao Senhor